Deus te escolheu para prosperar. Escute esta oração poderosa agora. Você já pediu um sinal a Deus e, por um instante, achou que Ele não estava te ouvindo? Talvez tenha esperado uma resposta que nunca chegou. Ou, quem sabe, tudo ao seu redor começou a desmoronar justamente quando você mais precisava de estabilidade. Mas escute bem. Se esta mensagem chegou até você, não é por acaso. É resposta. O céu decidiu interromper o teu caminho hoje para te lembrar que ele nunca parou de agir. Mesmo quando você achava que nada estava acontecendo. Deus viu o teu esforço. Viu as noites em que você orou cansado. Viu a tua resistência diante do medo. Ele sabe que existe dentro de você uma fé que, embora cansada, ainda vive. Essa fé que insiste em acreditar mesmo quando o corpo está exausto. É com essa fé que Ele quer te encontrar agora. A mensagem de hoje não fala apenas sobre prosperidade material. Hoje, o Espírito Santo quer te lembrar que Deus te escolheu para prosperar. E o processo dessa prosperidade começa no invisível, no tempo em que ninguém te nota, mas o céu inteiro te observa. O que está acontecendo na tua vida não é a ausência de Deus, é lapidação. Ele te escolheu, e os escolhidos, antes de prosperar, passam pela escola do invisível. Deus esconde os que ama antes de revelar. É por isso que, enquanto uns sobem rápido, você parece preso no mesmo lugar. Mas o que sobe depressa demais não cria raízes, e tudo que não tem raiz, o vento leva. O que Deus constrói em silêncio, ninguém destrói. Quando Ele escolhe alguém, o primeiro passo não é mostrar o palco, é moldar o coração. Existem bênçãos que se tornam perigosas quando entregues antes do tempo. A espera é a prova da confiança. O anonimato é o laboratório onde a fé é testada e fortalecida. Ser invisível não é estar esquecido, é estar em processo. O ouro é formado na escuridão da terra antes de ser descoberto. A semente morre no solo antes de florescer. Tudo que Deus faz começa escondido, porque o invisível é o ambiente da germinação. Enquanto você ora e acha que nada muda, o céu está trabalhando em silêncio, rearranjando cenários, afastando pessoas, criando conexões e abrindo caminhos que você ainda não consegue enxergar. Quem nunca teve tudo, aprende a confiar em cada detalhe. Quem foi ignorado, valoriza o cuidado de Deus. Quem serviu sem reconhecimento, aprende a permanecer sem orgulho. É esse tipo de coração que Deus pode prosperar. Ele não escolhe os prontos, escolhe os dispostos. Há uma beleza espiritual no anonimato. Nele, você aprende a ouvir. O barulho das multidões distrai, mas o silêncio do esconderijo aguça a audição espiritual. Deus fala mais claramente quando tudo parece calado. É ali que Ele revela o propósito. É ali que Ele te ensina a prosperar primeiro por dentro, para depois te prosperar por fora. Porque o sucesso verdadeiro não é ter mais, é ser mais. Se você está vivendo essa fase, entenda. Deus não te esqueceu, Ele te escondeu. Cada aparente atraso é um ajuste. Cada não é um desvio daquilo que te desviaria dele. Cada porta fechada é um redirecionamento para algo que ainda não está visível, mas já foi determinado. O invisível é o tempo da preparação, o intervalo entre o chamado e o cumprimento. Prosperar não é subir rápido, é crescer sólido. O invisível é o treinamento dos escolhidos. É o tempo em que Deus planta em silêncio o que vai florescer em público. Então, se o mundo não te nota, agradeça. É sinal de que Deus ainda está construindo algo maior. Quando o tempo certo chegar,
O mesmo Deus que te guardou no anonimato te revelará no momento exato, e o que ele fez em secreto será impossível de negar. Fique em paz. O invisível de hoje é a semente da prosperidade de amanhã. O que Deus começou, ele vai terminar. Ele te escolheu. E o fato de ainda estar escondido é a prova de que ele ainda está te moldando para algo extraordinário. A espera que prepara. Há momentos na vida em que tudo parece parado, como se o céu tivesse silenciado de repente. Você ora, confia, busca uma palavra de Deus e, ainda assim, nada acontece. Esse tempo não é um castigo. É um chamado para aprender o poder de esperar em Deus. A fé em Deus é provada quando o coração precisa permanecer firme, mesmo sem respostas. É na demora que a alma é moldada. É na ausência de sinais que a presença dele se torna mais profunda. Deus não se esqueceu de você. Ele apenas está usando o tempo dele, que é perfeito, para alinhar as promessas de Deus ao propósito que ele tem para a sua vida. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Ele trabalha no invisível, enquanto o ser humano busca resultados imediatos. O silêncio é uma forma de comunicação divina. Deus usa o intervalo entre o pedido e o cumprimento para fortalecer o que está frágil dentro de você. É fácil ter fé quando tudo acontece rápido, mas a fé madura é aquela que permanece viva quando parece que nada muda. O que está demorando não é a bênção. É o teu coração sendo preparado para receber e sustentar o que pediu. Prosperidade espiritual começa quando você entende que o atraso aparente é, na verdade, proteção e cuidado. A espera é o lugar onde Deus constrói a estrutura da tua alma. Ele está te ensinando a confiar no tempo certo, a não se perder no desespero da pressa. A paciência é uma forma de oração poderosa, porque revela que você crê mesmo quando não vê. O tempo que parece vazio é o solo fértil onde Deus planta sabedoria, discernimento e domínio próprio. O que está em silêncio agora vai florescer quando o propósito de Deus estiver completo. Cada demora tem uma razão espiritual, e nenhuma lágrima que você derramou nesse processo será desperdiçada. Na história bíblica, nenhum homem de fé prosperou sem passar pela espera. Abraão teve uma promessa e esperou décadas até vê-la se cumprir. José teve um sonho, mas enfrentou rejeição, injustiça e prisão antes de se tornar governador. Davi foi ungido rei, mas voltou a pastorear ovelhas até o tempo de Deus se manifestar. A lição é clara: o que vem de Deus não chega antes da hora. Ele usa o tempo para transformar o sonhador em governante, o servo em líder, o escolhido em testemunho. Enquanto você espera, Deus te prepara. O inimigo tenta transformar a espera em desânimo, mas Deus transforma a espera em crescimento. Ele está te ensinando a confiar na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. O tempo de espera não é perda, é lapidação. A fé que você tem hoje é mais forte do que a que tinha antes da luta. Isso é prosperidade espiritual. Crescer por dentro antes que o resultado apareça por fora. Quando você entende que Deus vai agir no tempo certo, o coração se acalma e a esperança renasce. Enquanto o mundo corre, Deus te ensina a permanecer. A espera te protege de entrar em portas erradas e de aceitar bênçãos que não foram preparadas para você. Quando Deus parece demorar, é porque Ele está te poupando de um caminho que não sustentaria o peso da promessa. O tempo dele é a prova do amor dele. Quem confia aprende que a promessa de Deus nunca se perde, apenas amadurece. O que é teu não será entregue a outro. O que Ele determinou para a tua vida virá,
e virá no momento em que o teu coração estiver pronto para não confundir prosperidade com orgulho, vitória com vaidade. A espera revela a diferença entre quem busca resultados e quem busca relacionamento com Deus. Quem confia apenas na resposta se cansa rápido, mas quem confia no propósito permanece em paz. Enquanto você espera, Ele te ensina a discernir, a perdoar, a agradecer. O tempo de espera é o tempo da transformação. Quando o relógio de Deus marca a hora, nada nem ninguém pode atrasar o cumprimento. Então, se o céu está em silêncio, não desista. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele está te preparando para um nível de fé que não depende mais de circunstâncias. Continue acreditando. Continue orando. Continue confiando. O mesmo Deus que começou a boa obra vai completá-la. E quando o tempo de Deus chegar, você vai olhar para trás e entender que a espera não te atrasou, te amadureceu. Por isso, o segredo é simples. Peça menos coisas e busque mais sentido. Peça menos rapidez e mais direção. Quando o teu coração se alinha ao plano de Deus, a prosperidade te encontra. Você não precisa correr atrás dela. Ela te persegue, porque onde há propósito, há provisão. Agora, antes de continuar, feche os olhos por um momento. Respire fundo. Permita que o seu coração desacelere. Não é hora de correr, é hora de ouvir. O que Deus quer te dizer hoje está além das palavras. Está na quietude da alma. Oração. Encontro com Deus no silêncio. Repita em silêncio junto comigo. Senhor, eu me coloco diante de Ti agora. Não com pressa, mas com entrega. Eu sei que o Teu tempo é perfeito, mesmo quando o meu coração não entende. Ensina-me a confiar no Teu ritmo, a descansar na Tua vontade e a reconhecer que a Tua presença é suficiente. Senhor, eu Te entrego os meus dias, os meus planos, as minhas esperas e as minhas preocupações. Tu sabes o que me cansa, Tu sabes o que me assusta, Tu sabes o que eu tento esconder até de mim mesmo. Mas hoje eu não quero esconder nada. Eu quero colocar tudo diante do Teu altar. Eu creio que o Teu silêncio não é rejeição, é preparação. E mesmo quando eu não vejo nada acontecendo, eu escolho acreditar que o céu está se movendo ao meu favor. Senhor, eu Te entrego a minha fé cansada, a minha esperança que vacila, e Te peço, renova dentro de mim o desejo de permanecer firme. Como está escrito no Salmo 126,5, os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Eu creio nisso, Senhor. Mesmo que o solo da minha alma esteja seco, mesmo que os olhos se encham de lágrimas, eu continuarei semeando fé. Porque eu sei que cada oração é uma semente, cada gesto de confiança é uma raiz, e cada espera é um sinal de que a colheita está se aproximando. Senhor, eu Te peço que a Tua paz inunde o meu interior, que o medo seja substituído por fé, que a ansiedade seja trocada pela certeza de que Tu estás no controle. Abençoa, Senhor, o meu trabalho, os meus relacionamentos, as decisões que preciso tomar. Mostra-me o caminho da prosperidade espiritual, aquela que nasce de dentro para fora, que não depende de circunstâncias, mas da Tua presença constante. Hoje eu escolho acreditar novamente, escolho confiar nas promessas de Deus, escolho seguir mesmo sem entender o caminho e declaro: eu não estou só. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Renova em mim o ânimo de José, a fidelidade de quem permanece firme, a paciência de quem entende que o tempo da colheita virá.
Senhor, eu te agradeço, porque mesmo quando eu não entendo, tu estás agindo. Mesmo quando eu choro, tu estás me moldando. Mesmo quando eu espero, tu estás preparando algo maior. Eu descanso em ti, eu confio em ti e declaro pela fé: a prosperidade que vem de Deus está a caminho. Não apenas a material, mas a prosperidade da alma, aquela que traz paz, direção e plenitude. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração poderosa falou com você, escreva nos comentários: eu creio nas promessas de Deus. Declare a sua fé e compartilhe essa mensagem com alguém que precise de esperança. Deus ainda está agindo e a tua prosperidade espiritual já começou. O propósito esconde a prosperidade. Há um momento na caminhada de fé em que o coração precisa entender algo essencial. Deus não prospera por vaidade, prospera por propósito. O propósito é o alicerce invisível de toda prosperidade verdadeira. Quando o homem busca prosperidade sem propósito, ele perde o sentido e se confunde no caminho. Mas, quando entende que a prosperidade é uma ferramenta e não um troféu, tudo muda. O propósito é o motivo pelo qual Deus te levanta. O porquê de Ele ter te separado. O que dá direção àquilo que você faz. Prosperidade sem direção é vaidade, mas prosperidade com propósito é missão. Deus não está apenas interessado no que você quer, mas no que você vai fazer com o que Ele te der. Ele não prospera alguém para que brilhe sozinho, mas para que a luz alcance outros. Por isso, às vezes, Ele atrasa a resposta, não porque se esqueceu, mas porque quer garantir que o teu coração entenda o verdadeiro motivo de ser abençoado. O propósito de Deus não é te fazer grande, é te fazer útil. A prosperidade que vem dele não é para elevar o ego, mas para ampliar o alcance do amor, da fé e da esperança. A palavra de Deus é clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O reino vem antes da recompensa. O propósito vem antes da prosperidade. Quando a motivação está alinhada com o plano divino, as portas certas se abrem naturalmente, e o favor de Deus acompanha cada passo. É por isso que quem vive pelo propósito não compete, não inveja e não se compara. Entende que o tempo de Deus é perfeito e que cada fase tem um motivo. Há pessoas que oram pedindo prosperidade, mas ainda não compreenderam o peso do propósito. Prosperar no propósito é carregar responsabilidade espiritual. É ser um canal e não um depósito. Deus te abençoa para que outros sejam alcançados através da tua vida. Quando o propósito é maior que o desejo, a prosperidade se torna segura. Ela não corrompe, não divide, não distrai. Ela cumpre uma missão. A prosperidade espiritual é consequência de um coração alinhado com o propósito. É quando o teu foco não está mais no resultado, mas no relacionamento com Deus. Prosperar é estar no centro da vontade dele, mesmo que o mundo não compreenda. É ter paz mesmo quando os números não crescem. É sentir plenitude mesmo sem aplausos. É saber que o teu trabalho tem valor eterno. Se parece que o tempo está passando e a prosperidade ainda não chegou, pergunte-se: o meu propósito está claro? Quando a resposta for sim, o que está retido começará a fluir, porque Deus não segura bênçãos. Ele apenas as libera na hora em que o propósito está maduro. Prosperar sem propósito é se perder, mas prosperar com propósito é glorificar a Deus em cada conquista. Quem entende isso vive leve, vive com propósito, vive progredindo por dentro e por fora. O propósito é o mapa,
A prosperidade é apenas o resultado do caminho certo. E o segredo é simples. Quando o teu propósito se alinha com o propósito de Deus, a prosperidade deixa de ser um pedido e se torna consequência. José, o homem que prosperou preso. José foi escolhido para prosperar. Mas o caminho que o levou até lá parecia tudo, menos prosperidade. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido por quem prometeu lembrá-lo. José passou por tudo aquilo que uma pessoa com fé em Deus jamais imagina enfrentar. Mas em nenhum momento ele duvidou que o propósito continuava vivo. Deus estava com ele, mesmo na prisão. E é isso que define a verdadeira prosperidade espiritual. Não é o lugar onde você está. É a presença de quem está com você. José prosperou porque manteve a fé no invisível, mesmo quando tudo ao redor dizia que era o fim. Dentro da prisão, ele não se revoltou, não desistiu, não se tornou amargo. Ele serviu. E o que ele plantou em fidelidade, colheu em honra. Cada ato silencioso de integridade foi um tijolo na construção do seu futuro. Deus não o promoveu de repente. Ele o formou em silêncio. E quando o tempo certo chegou, nenhuma força humana pôde impedir o plano divino. O rei teve um sonho, e só José tinha a resposta. Quando o chamado veio, ele já estava pronto, porque havia sido treinado na dor, preparado na espera e moldado no secreto. José prosperou preso porque entendeu que a promessa de Deus não depende do ambiente, mas da obediência. O mesmo Deus que estava com ele no palácio é o mesmo que estava com ele na prisão. E é esse Deus que está com você hoje. Talvez você esteja preso em algo que não entende. Uma fase difícil, um tempo de escassez, um relacionamento que machuca, uma oração sem resposta. Mas lembre-se, Deus não te esqueceu. Ele está te ensinando a governar sobre o que ainda parece pequeno. José passou pelo processo, e o processo o preparou. A prisão foi o último degrau antes do palácio, e quando Deus decidiu promovê-lo, não precisou de aviso, não precisou de ajuda humana. Bastou um instante para transformar anos de dor em propósito. Essa é a marca da prosperidade de Deus. Ela vem na hora certa, do jeito certo, para quem permaneceu fiel quando ninguém estava vendo. Por isso, se hoje você se sente preso, se parece que tudo parou, se a tua alma está cansada, olhe para José e lembre-se. A prisão nunca foi o fim. Foi o lugar onde o propósito amadureceu. Deus não prometeu caminhos fáceis, mas prometeu presença constante. E essa presença é o maior sinal de que Ele ainda tem um plano. A fidelidade no tempo difícil é o selo da prosperidade que virá. Deus te escolheu, e a promessa ainda está de pé. A colheita que justifica o processo. Há um tempo em que tudo começa a fazer sentido. A dor que antes parecia inútil revela o seu propósito. O silêncio que te confundia se transforma em resposta, e tudo aquilo que parecia te atrasar era, na verdade, Deus te empurrando para o lugar certo. Esse tempo se chama colheita. É quando o céu mostra que nenhuma lágrima foi em vão. Cada espera, cada perda, cada oração sussurrada no escuro. Tudo isso se transforma em testemunho. A colheita espiritual não é apenas o resultado das bênçãos visíveis, é a revelação do que Deus estava construindo dentro de você. Ele não te prospera apenas para te enriquecer, mas para te amadurecer. A prosperidade de Deus é inteira. Ela toca a alma, cura o coração e renova o propósito. José viveu isso. Quando foi chamado para interpretar o sonho do rei, ele não estava apenas saindo de uma prisão. Ele estava sendo promovido à promessa. Cada lágrima se transformou em autoridade.
Cada espera virou sabedoria, e cada injustiça se tornou degrau de crescimento. É assim que Deus faz. Ele não desperdiça processos. O tempo que parecia parado era o tempo em que Ele te preparava para algo maior. E quando chega o tempo da colheita, nada pode impedir. Deus muda cenários em instantes, e o que levava anos para acontecer se cumpre em um só momento. Como está escrito no Salmo 126, 6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Essa é a promessa de Deus para quem permaneceu fiel. Você semeou com lágrimas, mas vai colher com alegria. O tempo da escassez está sendo trocado pelo tempo da abundância. A tristeza está sendo trocada por cânticos de gratidão. Deus está te chamando para uma nova estação. O que antes parecia o fim era apenas o início de algo maior. A colheita não é o encerramento da história. É o início de uma fase onde você vai entender por que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Não se arrependa do que viveu. Nada foi desperdiçado. As dores foram o terreno onde Deus plantou sabedoria. As demoras foram o solo onde Ele fez nascer paciência. As lágrimas foram a água que regou a promessa. Agora é o tempo de ver florescer tudo o que parecia perdido. Quando a colheita chega, Deus te mostra que valeu a pena continuar. Valeu a pena orar, mesmo cansado. Valeu a pena crer, mesmo sem sinais. Valeu a pena permanecer firme, mesmo sozinho. Porque ele nunca deixou de trabalhar. José viu isso. Aquele que foi vendido como escravo se tornou governador. O homem que foi esquecido por todos foi lembrado pelo rei. E quando seus irmãos se ajoelharam diante dele, José entendeu. Nada foi perda, foi preparo. O que os outros fizeram para te ferir, Deus transformou em caminho de crescimento. É isso que Deus vai fazer com você. Ele vai usar as dores como testemunho, as esperas como base e as perdas como pontes. A colheita não vem para apagar o passado, mas para justificar o processo. Agora você entende. Tudo o que parecia atraso era alinhamento. Tudo o que parecia silêncio era instrução. Tudo o que parecia perda era preparação. Deus não errou o tempo. Ele só estava te ensinando a esperar o dele. O Senhor te escolheu para prosperar. Não porque você é o mais forte, mas porque é o mais disposto. Disposto a confiar, a servir, a permanecer. A fé em Deus não te isenta de desafios, mas te garante vitória sobre eles. A esperança em Deus é a chama que te faz seguir mesmo na escuridão. E a prosperidade espiritual é o sinal de que o teu coração aprendeu o que é depender dele. Hoje, o céu te diz: a colheita está próxima. As promessas estão vivas. E tudo o que parecia parado vai começar a se mover. O Deus que te sustentou até aqui é o mesmo que vai te levantar. Ele não te trouxe até este ponto para te deixar cair. Há propósito no que você viveu, há força no que você aprendeu e há futuro no que Ele ainda vai fazer. Deus te escolheu para prosperar. E se o processo doeu, é porque a colheita será grandiosa. Nada do que você viveu foi perda. Foi preparo. Nada do que chorou foi esquecido. Foi semente. E nada do que esperou foi em vão. Foi o caminho até a promessa. Agora é tempo de florescer. Tempo de agradecer. Tempo de viver o que Deus já escreveu. Que esta oração poderosa continue ecoando dentro de você. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele te guia, te guarda e te prospera. E no tempo certo, Ele fará com que todos vejam que a tua fé não foi em vão. Porque Deus te escolheu. E quando Deus escolhe, nenhum deserto dura para sempre. A colheita vem.
e quando ela chega, ela muda tudo. E é assim também na sua vida. O tempo da colheita vem quando o coração está pronto para lidar com aquilo que antes apenas pedia. Deus não entrega bênçãos a quem ainda não aprendeu a sustentá-las. A colheita é a consequência de um processo de amadurecimento. É por isso que o salmista declarou: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmo 126, 5. Esse é o segredo de toda a prosperidade verdadeira. O que foi plantado com dor floresce com honra. O choro da semente é o preço da colheita. Esse versículo carrega uma verdade atemporal que se aplica perfeitamente à vida atual. Vivemos em um tempo de pressa, onde as pessoas querem resultados imediatos, mas esquecem que o céu trabalha em ritmo de eternidade. A geração da pressa quer colheitas sem plantio, reconhecimento sem esforço, prosperidade sem propósito. Mas a palavra de Deus ensina o contrário. O que tem valor leva tempo. José esperou, e o tempo não o enfraqueceu, o amadureceu. O segredo é continuar sem parar, mesmo quando nada parece acontecer. Talvez você esteja vivendo uma fase em que o esforço não tem retorno, o trabalho não é reconhecido e o coração já pensou em desistir. Mas é exatamente aí que o salmo se cumpre. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. A tua lágrima é a água que rega a promessa. Cada noite em que você orou, mesmo cansado, foi uma semente lançada. Cada atitude de fé em meio ao medo foi uma raiz crescendo. Deus não ignora quem persevera. Ele apenas espera o momento em que a tua fé esteja madura o suficiente para carregar a colheita sem perder a essência. O ensinamento desse salmo é simples, mas profundo. A dor é temporária, o fruto é eterno. E quando a colheita chega, ela não apenas muda a sua vida, muda a de quem está ao redor. José não prosperou para si, prosperou para alimentar uma nação. Assim também é com quem confia em Deus. A bênção que chega em suas mãos é grande o suficiente para abençoar outros. Continue dando o seu melhor, mesmo quando ninguém te aplaude. Continue agindo com integridade no trabalho, mesmo quando outros trapaceiam. Continue amando, mesmo quando não é correspondido. Continue acreditando, mesmo quando parece não fazer sentido. Deus está vendo tudo o que você faz, e a fidelidade diária é o solo onde Ele planta os milagres. A colheita não chega quando você deseja, mas quando está pronto para recebê-la. E quando ela chega, vem com multiplicação. José colheu honra onde só havia vergonha, colheu governo onde só havia servidão, colheu vida onde só havia prisão. Esse é o Deus da transformação. O Deus que usa o tempo para provar, o silêncio para ensinar e a espera para preparar. Portanto, guarde essa verdade no coração. A colheita vem para justificar o processo. Tudo o que você passou será o testemunho que sustentará o que está por vir. O mesmo Deus que escreveu a história de José está escrevendo a sua. E quando o tempo certo chegar, Ele vai te fazer lembrar que nada do que você viveu foi perda. Foi preparo. Continue semeando, mesmo com lágrimas. Continue confiando, mesmo sem sinais. Continue acreditando, porque o Deus do Salmo 126 continua fiel. E quando o riso substituir o choro, você vai entender. O tempo da dor passou e agora é o tempo da colheita. Essa é a promessa. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo 126, 6. E quando esse dia chegar, a tua vida será o testemunho vivo de que Deus nunca se atrasa. Apenas prepara o terreno para que a colheita venha completa.
Se esta mensagem falou com o seu coração, não aguarde só para você. Quando compartilhamos uma palavra que transforma, nos tornamos parte do mover de Deus na vida de outros. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e despertam o propósito que o céu plantou em você. Deixe também o seu comentário dizendo o que Deus falou com você hoje. Seu testemunho pode ser exatamente a resposta que alguém estava pedindo em oração. E se este vídeo te tocou, compartilhe com quem precisa lembrar que o tempo de Deus nunca falha. Aqui, cada palavra é uma semente. E quando você semeia fé, esperança e amor, o próprio Deus cuida para que a colheita seja abundante.